Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o professor advogado João Ernesto Batista. Prazer tê-lo aqui no programa, professor. Obrigado, Mendonça, pelo convite, obrigado à tua equipe que está se dispôs a fazer esse trabalho. Estou à disposição para trocarmos algumas ideias, comentarmos sobre a vida nossa profissional, a vida comunitária, daquilo que essa cidade que me acolheu quando eu tinha 4 anos de idade, ou seja, há 60 anos atrás, quando eu vim para Blumenau. Então, sou natural de Penha, sou do litoral, Me criei nessa região norte, como sempre digo, lá no Badenfurt, onde ainda sequer a 470 existia, tenho lembrança. Ali que marcava a presença era a empresa Artex, que tinha como fiação Artex, A Reme, que até existe até hoje, que é uma empresa centenária, Famosa, né? Exato. E ali a gente se criou como criança, com a família, eu acho que bastante numerosa, se não uma das mais numerosas da época. Sou de família de eu mais 14 irmãos. Poxa, mas naquela época era tempo de famílias numerosas mesmo, e o senhor foi um privilegiado nesse ninho, né? Com certeza, com certeza. Existia essa, naturalmente, essa família numerosa. Não tanto quanto a minha, mas foi um desiderato de vida, Agora, como é que aconteceu essa mudança do litoral aqui para a região, para Blumenau? A mudança, na época, as pessoas, a exemplo de hoje, talvez quando uma empresa se desloca para uma cidade menor, para o Paraná, para o Nordeste, as pessoas, as famílias começam a deixar, como meus pais eram da área agrícola, viviam no interior, primeiro vem um tio, depois vem outro, vem um irmão, aí foi essa a origem da vinda lá do interior da Penha, que é na verdade Nova Descoberta, Rio Novo. Alguns diziam que nós pertencíamos a Luiz Alves, outros a Itajaí. Nessa época não existia uma delimitação tão assim específica como hoje, As crianças eram registradas 3, 4 anos depois de nascer. Então o senhor foi registrado lá, não foi aqui? Registrado lá, exatamente. Eu fui registrado em Penha. Mas com 4 anos de idade, então a família deslocou-se para vir exatamente os irmãos e os pais trabalhar na antiga Artex Fiação, ali no Baden. Muita gente fez esse percurso, esse caminho, Exato. Vinham para cá, outros iam para Joinville, da família tem tios, na época similar. A exemplo de quando existia a nossa empresa Tabacos Brasileiro, se você for hoje no Salto Norte, no Espetinho que chama ali, 60% veio de Luiz Alves, porque também estava na lavoura e circunstâncias que até hoje a agricultura nunca foi prestigiada por governo nenhum, menos. É lamentável um país, a exemplo do nosso, que tem um clima e condição de ter uma agricultura, diríamos, de primeiro mundo, com exceção de algumas áreas que mais recentemente, mas até entendo que não foi por governo, mas sim pelas grandes empresas que se instalaram aqui em Santa Catarina, hoje as que foram se instalar na região do Mato Grosso, as que foram para a Amazônia, Pará, Então, esse êxodo rural, que era denominado, acontecia por isso. Uma empresa precisava de mão de obra, braçal praticamente, todos vinham de lá mal alfabetizados, e vinham prestar serviço. Eu dizia que muita gente fez isso, e não foi só da região do senhor, na região do Alto Vale, do Planalto, do Oeste, de outros estados. Tijucanos, aqui de pertinho, eu ia dizer, Tijucas, Gaspar, e assim vai, Exatamente. Pois é, e lá se vão 60 anos, que aconteceu essa vida. Aconteceu essa vida para cá, mesmo com criança não era decisão. Mas a indústria também era pujante na época, principalmente o setor têxtil, Elas eram pujantes e tem uma grande diferença que nós analisamos hoje, você também, que deve ser blumenauense, se não é, também veio cedo para cá.
A diferença é o seguinte, os empresários da época, ao instalar uma empresa aqui, eles tinham uma preocupação com os empregados. Eles não deixavam nenhum empregado sem moradia. Coisa que hoje você vê um êxodo rural, um êxodo até de circunstância de outras cidades, outros estados, e não há a mínima preocupação. Isso é uma crítica que eu faço assim até construtiva aos empresários modernos e os que futuramente vão sentir-se sem mão de obra, né? Que já acontece, estão buscando em municípios vizinhos, mas o empregador na época, o empresário da época, eles faziam as casas para as famílias. Então eu posso dizer, eu morei na Vila Olímpica, a Vila Operária, falando Olímpica em função de uma ideia... A tua vida no esporte, né? Isso. Ali na Artex. Você vai hoje na empresa Industrial Garcia, que hoje é a Coteminas, ainda tem casas lá, ou os empregados adquiriram. Se você vai na Companhia Carsten, ao redor do Terço Salto, eu sei que tem casas ainda da Companhia Carsten que fazia para o empregado. A Teca aqui, muito próximo onde nós estamos, ainda tem aqui nos fundos, onde ela tem aquela área também dela de cultivar ali umas vacas e tem pasto, ali também tinha casa. Ou seja, então a grande diferença, porque a moradia, depois do alimento e vestuário, que eu diria assim, até viria numa sequência, né, do alimento, vestuário e moradia, ela é intrínseca do ser humano, das pessoas precisam morar em lugar. E o não apoio de quem necessita de mão de obra para as pessoas que vêm trabalhar na empresa, na comunidade, e não dá uma moradia, acontece que voltamos aí uns 20 anos, aqui, em qualquer lugar, vão para um lugar desestruturado, barranco de rio, morros, e quando dá uma catástrofe, eles vão parar onde? Lá no vale, e daí todo o poder público tem a obrigação de dar novamente a moradia. João Ernesto Batista, qual foi o teu primeiro emprego? Eu sei que na época você começava a trabalhar muito cedo, né? Exato. O primeiro emprego, com 16 para 17 anos, porque eu estudava já e foi exatamente na chamada Tabacos Brasileiro, antigo, hoje ali que está ainda com aquele prédio, né? E o senhor lembra o que fazia lá? Ou o que fez? Porque imagino, desempenhado várias funções. Na verdade, eu fui o seguinte, para a minha idade, 16 anos, e filho de um operário, era quase impossível arrumar emprego no escritório. Mas eu, como tinha uma formação já escolar para a idade das pessoas da minha idade avançada, por quê? Eu fui seminarista. Eu tive 1 ano e meio em colégio salesianos. E isso me deu condição de estudar. Saindo do colégio salesiano, que foi 1 ano em Rio dos Célios, Beia Escura, por uma vontade, por um apoio da família, eu fui estudar no Pedro II. Em estudando com 16 anos, no Badenfurt, por exemplo, era raríssimo um jovem que estudava. Então eu vinha estudar e consegui essa vaga de auxiliar de escritório na Tabacos. Mas passei por um teste de fogo antes. Ou seja, na hora que eu cheguei lá para trabalhar no escritório, eles disseram assim, ó, a vaga é de escriturário, mas se você quiser trabalhar, nós só temos aqui dentro da fábrica, carregar arroba de fumo. Ou seja, aquelas pessoas escolhiam uma mesa, você colocava uma corda, empilhava fumo, levava na balança quando dava 15 quilos, para levar para as pessoas que trabalhavam na mesa escolhendo. Sem uma condição econômica nenhuma, imediatamente eu aceitei, não fui para o escritório, fiquei lá uns 6 meses, depois me passaram 3 meses para o escritório, aí já vi que era outra, lógico, aquilo para a gente, para um jovem, imagina, de 16 anos na época, né? E daí fiquei mais uns 8 meses. Aí saí, quando então surgiu a oportunidade de ser professor. Aí eu concluí o ginásio, estava fazendo o curso clássico, passei para o magistério e com 17 anos e meio, o meu primeiro emprego de professor na Felipe Schmidt. Imagina você hoje, um filho teu, 17 anos, não se considera criança, mas é um adolescente. E eu já tinha aquele compromisso de ser um professor de escola primária, dar aula para criança de alfabetização. Então aí foi o primeiro de escriturário na Tabacos, primeiro braçal, escriturário, e em março de 68 comecei a dar aula na Felipe Schmidt, a Escola Básica Municipal Felipe Schmidt, a Escola Reunida. E um diferencial de época também, pelo menos no magistério,
é que as mulheres eram em sala de aula a maioria, né? Com certeza. Poucos absoluto. eram os homens que professores, né? Pouquíssimo. Ali tinha uma característica, naquela escola na Felipe Schmidt só tinha um professor. Eu e outro colega, Ariano, que também começou a lecionar no mesmo dia comigo lá, aí nós éramos 3 professores homens ali, mas isso era bem raro. A maioria sempre eram moças porque iam para o magistério. Como eu disse, eu fiz o curso clássico, talvez não tinha a ideia inicialmente de lecionar. A partir daí comecei a lecionar e fiquei até me aposentar com 36 anos de professor universitário depois. Pois é. Agora, João, o que te despertou? Porque na época também faltavam oportunidades, muitas vezes faltava o apoio dos familiares, principalmente dos pais, e vontade do próprio aluno de continuar os estudos, né? Isso deve ter sido por uma força de vontade, acontece até hoje, depois de ter cumprido com a minha missão na universidade, no ensino fundamental, no ensino primário. Sempre gostei de estudar. Essa semana dei no Senac fazer mais um curso aí, daqui a pouco eu vou fazer outro. Quando veio a tal da informática, né, para mim que já estava assim quase na idade de se aposentar, a gente teve que fazer cursos, né? Isso talvez é intrínseco da pessoa, e também sabendo muito claro que a única forma de eu vencer na vida, eu tinha que estudar. Porque da família que falei já para você, que é numerosa, eu fui o único que tive esse privilégio, essa força de vontade de chegar até um curso superior. Outros irmãos, um outro fez o 2º grau e outros pararam no ensino primário. Os mais idosos, porque já vieram lá da agricultura para trabalhar e já ficaram na empresa como serviço de operário e não ascenderam, porque não tinha essa facilidade de curso, 2º grau nos bairros. Você quer ver um exemplo? Eu, para estudar no Pedro II, quando ainda não tinha o magistério, eu vinha do Baden-Württemberg com o ônibus que era Volkswagen, passava de lá até no Pedro II. Voltava, e à tarde vinha de bicicleta do Baden-Württemberg até o Pedro II, lá naquele campo de educação física, porque não tinha condição de pagar o 3º ou 4º passe. Então lá do Baden-Württemberg, passando pela rua Pomerode, tá ali. E tinha que conciliar estudo e trabalho. Estudo e trabalho. Depois à noite, né? Ainda não tínhamos ônibus à noite, até Baden-Württemberg. O grupo que estudou, eu fiz o 2º grau no Pedro II, vindo de bicicleta do Baden-Württemberg até a Ponte do Salto, os ônibus, isso estou falando quando eu estudei no Pedro II fazendo o curso à noite. Então, eu falei 68, 69, 68, não existia, o ônibus da Glória ia só até a Ponte do Salto. Então nós íamos de bicicleta, passávamos o cadeado ali no posto, estudava, deixava ali e voltava para o Baden-Württemberg na escuridão, que nem luz elétrica tinha daquele trecho até. Então acho que era uma força de vontade assim, intrínseco na gente para vencer na vida e daí continuei. A exemplo do curso que depois fui fazer em Joinville, porque em Blumenau não tinha faculdade de educação física. Em 72 fui 1 ano, morei e vinha 2 por semana, e depois 2 anos ia todo dia daqui a Joinville para fazer a primeira faculdade, que foi a de educação física. João Ernesto Batista, vamos fazer um breve intervalo, a gente toma uma água e depois retoma essa conversa, pode ser? Tranquilo, fica à disposição do amigo para... João Ernesto Batista, professor, advogado, é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Logo, logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou
Acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o professor e advogado João Ernesto Batista. O senhor falava no finalzinho do bloco anterior sobre a sua primeira faculdade. O senhor cursou Educação Física em Joinville. Correto. E aí era aquela condição de trabalho, de se deslocar até lá, estudar, também para a época difícil, né? Bastante, Minoso. Estou falando de 72, quando ainda não tinha a Faculdade de Educação Física em Blumenau. Aí também foi uma vontade, aí já lecionava aqui em Blumenau, na prefeitura, né? Eu comecei a lecionar na prefeitura quando o prefeito era Vilas Vieira. Depois minha sequência, fiquei também até em 98 na prefeitura. Tinha que fazer a faculdade fora do município. A sorte que tinha os parentes lá, esses tios que eu falei, meus pais vieram para cá, outros tios para Joinville. Então, na família daquela geração, talvez hoje também, alguns ainda fazem isso. Quando um parente, um sobrinho, um primo precisa, se agasalhava. Era o espírito solidário, né? Então, para estudar, eu tinha que vir trabalhar em Blumenau e voltar à noite para Joinville, dormia, aula lá de manhã, depois ficava um dia lá, no outro dia voltava para Blumenau dar aula, né? Era uma correria, era um movimento intenso, ida e volta. Eu deixava a lambreta na prefeitura velha, ia a pé até a rodoviária velha, pegava às 6 horas a Catarinense, de Blumenau a Joinville eram 3 horas para o Pomerode, Jaraguá, Guaramirim. E não tinha asfalto. Nada de asfalto, né? Então hoje se faz 1 hora e pouco. Então tá mais tranquilo. Depois, no segundo ano, nós já íamos em 5 daqui. Eu, o professor Valmor Bus, meu colega, técnico de voleibol da nossa cidade há muitos anos, também tive um trabalho com ele. Armando foi atleta de handebol nosso aqui. O Krieger era um professor de educação física.